Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita, que é o professor Emerson novamente, prosseguindo no ponto 2, Evolução e Teorias do Direito Empresarial e Noções sobre Direito Empresarial Brasileiro. Gente, é, as sociedades não personificadas, como por exemplo a sociedade em comum, sociedade de fato e a sociedade em conta de participação, no qual há um sócio extensivo. Nesse tipo de sociedade, na sociedade de fato, é aquela que não é registrada, tá? Então, a responsabilidade pelas dívidas da empresa, ela é ilimitada do sócio, ou seja, o sócio responde até com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Na sociedade em conta de participação, que não existe mais, tá? Tem um tipo de sociedade e de empresas que existe no Código Civil, mas que você não vê na prática, é coisa assim muito antiga, tipo de século XIX, que não sei por que eles mantêm. Nessa sociedade, tem um sócio extensivo que ele responde por tudo e os outros, que só colocam o capital, não têm essa responsabilidade. Então, isso não existe, tá? Liquidação é o processo de dissolução da sociedade e o responsável vai ser o liquidante, que pode ser uma pessoa indicada pelos empresários ou por um juiz, né, no caso de falência. Incorporação é quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra. Por exemplo, aquela empresa que já é estabelecida no mercado, ela absorve, ela compra as anteriores. Magazine Luiza fez isso com várias empresas menores que existiam, né? Fusão é quando várias sociedades se unem para criar uma nova, né? Isso aí ocorreu, por exemplo, no caso da Ambev, que você pegou várias fábricas de refrigerante e cervejas menores e juntou e criou a Ambev, né? Cisão é quando a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Isso ocorreu aqui na Petrobras, né? A parte, acho que de distribuição e também de produção de óleo motor também foi cindida, né? Foi desmembrada. Já a Sociedade Nacional é aquela organizada conforme a lei brasileira e que tem a sede no país. Essa é a Sociedade Nacional. Que a sociedade estrangeira é o contrário, né? As sociedades estrangeiras não podem funcionar no Brasil sem autorização do Poder Executivo, através de decreto, estando sujeitas às leis nacionais. Tem aqui algumas coisas importantes para a gente destacar. Então, uma empresa estrangeira para funcionar no Brasil, uma empresa comum, tá? Ela tem que se registrar na Junta Comercial, ela tem que se registrar na Receita Federal, na Fazenda Estadual, no município e também junto ao Ministério da Justiça, no qual o Poder Executivo vai emitir um decreto autorizando o funcionamento daquela empresa. Um outro detalhe, e que parece que hoje em dia estão esquecendo, principalmente as Big Techs, é que se uma empresa aceita funcionar em um país, ela deve obedecer às leis nacionais, tá, pessoal? A empresa fica sujeita às leis nacionais. Não existe isso, ah, não, porque é na internet, não sei o quê, a Big Tech tem sede nos Estados Unidos, só quer obedecer às leis americanas. Não existe isso, tá? Se ela quiser funcionar no Brasil, tem que obedecer às leis brasileiras, mesmo atuando de forma online. Em qualquer país é assim, tá? Não é só o Brasil, não. Pronto, agora vamos falar de algumas modalidades de empresa que aí fazem mais parte do nosso dia a dia, né? Algumas vocês já ouviram falar e conhecem, talvez alguns de vocês tenham. Primeiramente, o microempreendedor individual, o MEI. Primeiro, que não é exatamente uma empresa, né? É equiparação à pessoa jurídica criada pelo governo federal para legalizar pequenos negócios informais e devem ter faturamento anual limitado a R$ 81.000, isso em 2025, já deviam ter corrigido há muito tempo, tá? O titular não pode ter participação em outra empresa e, no máximo, um empregado. No caso de caminhoneiros, o valor pode chegar até R$ 251.600 anuais. Então, caminhoneiro, que pela própria natureza da profissão lidam com maior volume, isso não significa que o caminhoneiro é mais rico, tá? Isso significa que ele movimenta mais dinheiro. É diferente, né? Porque o frete é caro, os caminhões são caros, né? Mas o lucro não é necessariamente maior, não. A margem de lucro é pequena. E aí, gente, tem, devido ao alto custo do próprio veículo e do próprio combustível, que é caríssimo, né? O óleo diesel, principalmente nos últimos anos, aumentou bastante o valor, não só no Brasil, mas no mundo. Então, as MEIs, na verdade, não é uma sociedade. É formada por uma pessoa, foi criada pelo governo para legalizar as pessoas que estavam em situação de ilegalidade e permitir que elas tivessem acesso a benefícios sociais, como aposentadoria, etc., e também contribuíssem para a Previdência Social
por um valor mínimo que seja, entenderam? Então a ideia é justamente essa, de legalizar pequenos negócios informais que as pessoas tinham e dar um CNPJ para essas pessoas. Já a microempresa é uma pessoa jurídica ou firma individual é aquela que tem só um dono, né? Pode ser também uma sociedade aqui, uma sociedade limitada, por exemplo, com receita bruta anual inferior a 360 mil por ano. Isso, esse dado já está atualizado em 2025. Elas podem optar pelo Simples Nacional, regime tributário simplificado que engloba diversos impostos em uma única guia, que é o mais normal, né? Acho que vocês todos já ouviram falar do Simples. O Simples, pessoal, também foi criado pelo governo para evitar facilitar as empresas e evitar que elas tivessem uma dificuldade com a burocracia de você recolher vários impostos. Então, quem opta pelo Simples, e praticamente todas optam, você vai pagar numa única guia todos os seus impostos e numa alíquota mais favorável. Nem sempre. Já ia falando, nem sempre, mas assim, é muito mais simples do que você apurar cada imposto que se deve. Ali você já paga uma só e já está quite, né, com o governo. Já a empresa de pequeno porte, a famosa EPP, microempresa é ME, né? A MEI, microempreendedor é MEI. Empresa de pequeno porte, ela pode ter faturamento até 4 milhões e 800 mil, isso em 2005, aliás, não tinha sido atualizado. Há tempos que não é atualizado, já deveriam ter atualizado. Elas podem optar pelo Simples nacional ou adotar regimes tributários mais complexos, como o lucro presumido ou o lucro real. Aí a própria empresa tem que analisar o que é mais interessante, se ela pagar por lucro presumido real ou ela pagar pelo Simples Nacional. Na maioria dos casos, acabam optando pelo Simples, tá? No qual você pega uma guia, até pela questão burocrática. Você pega uma guia e paga todos os seus tributos de forma facilitada. Nota que esses três tipos de empresa que são muito comuns foram criados no sentido de favorecer as pessoas microempreendedoras ou pequenos empresários. Note que uma empresa de 4 milhões e 800 mil por ano de faturamento bruto também é considerada uma pequena empresa, né? Porque aqui leva em consideração toda a movimentação financeira da empresa, não o lucro do empresário. Bom, pessoal, é isso. Aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 2 da disciplina de Direito Internacional do Comércio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou sempre à disposição de toda a turma, como sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.